Olá, pessoal. Dando continuidade na aula de hoje, nós vamos ver exatamente a parte de comunicação entre processos. Então, deixe-me me apresentar aqui para a gente ir trabalhando nessa parte de comunicação entre processos. Então, seguindo aí os nossos capítulos do livro do Colores, a gente vai ver uma rápida introdução. Vamos falar da API, os protocolos internet. Um assunto interessante que é a representação externa de dados e a forma de empacotamento. Vamos falar um pouquinho de comunicação por multicast e vamos falar de virtualização de redes ou de redes de sobreposição. Já é um assunto mais moderno. E depois um estudo de caso do MPI, que é o Message Path Interface. Então vamos dar sequência aqui. Características dos protocolos para comunicação entre processos. Na internet, a comunicação ela acontece por datagrama, né, ou por um fluxo stream, um conjunto de informações que você está transmitindo, ou um datagrama específico, né? Pode ser também, eventualmente, uma comunicação por difusão seletiva, em termos de multicast, ou por redes de sobreposição. E aí a gente vai ver também depois o estudo de caso do MPI e do Skype, tá? Nas camadas de middle, o que a gente tem? A gente já falou em aula passada, né, das camadas. Então, eu posso ter aqui um serviço de aplicação no nível mais alto. Aí eu posso ter invocação remota ou comunicação indireta. A gente vai estudar esses dois casos também. Mas nesse capítulo especificamente, a gente vai ver essa parte de baixo aqui, ó. Ou seja, né, as primitivas de comunicação que estão aqui no processo de interligação desses ambientes de processo em si. A gente vai falar de sockets, de passagem de mensagens, do suporte a multicast e desses overlay networks, que seriam essas redes de sobreposição. Então, é isso que a gente vai tratar hoje nessa parte aqui, especificamente, tudo isso fazendo parte das camadas de middle, né, que permite interligar uma aplicação com a parte física da nossa rede, que seria o DP e TCP aqui. Então, vamos tratar dessa camada que está marcada aqui nesse capítulo. A API para os protocolos internet. A API é Application Programming Interface, né? Então, a API para protocolos internet, ela se caracteriza num padrão de comunicação entre dois processos do tipo send e receive. Quem está mandando a mensagem, né, vai usar um send, e quem espera receber uma mensagem vai ter um receive lá para receber, tá? Essa mensagem enviada de um processo para outro, ela é uma sequência de bytes. Isso aí é sempre considerado dessa forma. E, eventualmente, pode ser necessário uma sincronização de processo, né? Quer dizer, o processo A faz uma requisição para o B, manda uma mensagem pedindo alguma coisa,
e fica parado esperando a resposta ser devolvida para aquela solicitação que foi feita. Então, pode ter sincronização de processo eventualmente, ou sem sincronização. Tá? Uma fila associada a cada destino de mensagem. Posso ter essa situação também. E aí, simplesmente, aquela fila está associada, eu mando para a fila, e aí isso determina qual é o destino. Processos origem fazem as mensagens serem adicionadas em filas remotas. Então, é outra forma, né? Isso para comunicação síncrona ou assíncrona, eu posso enfileirar as mensagens lá nas filas remotas. Aí lá o processo de destino vai remover a mensagem nas filas locais, tá? Comunicação síncrona, os processos são sincronizados a cada mensagem. Então, eu tenho um send e um receive, e eles causam bloqueio. Quer dizer, quando eu faço um send para uma mensagem que está sendo enviada para um determinado processo, né, ele fica esperando a resposta e, com isso, eu tenho um sincronismo entre o que estou enviando e recebendo. Tá? Então, são formas de ter a comunicação, de maneira síncrona ou assíncrona. A assíncrona, nesse caso aqui, das filas de mensagem, né? Da forma síncrona, né, então esse send ele não é bloqueante. O receive ele pode ter variantes com ou sem bloqueio, tá? Sem bloqueio, no caso então o buffer é preenchido em background, enquanto está fazendo outra atividade, e aí quando esse buffer estiver preenchido, o processo ou a thread vai receber uma notificação e isso vai gerar então uma interrupção, um pooling para poder tratar aquele buffer que está cheio. Bloqueio não é problema quando o processo pode ter múltiplas threads. Se estiver trabalhando ali com Java ou com outro ambiente que tem múltiplas threads, essa parte de bloqueio aí é tranquila de ser tratada. O destino de mensagem. O destino de mensagem ele vai precisar de um endereço IP. Esse endereço IP pode ser resolvido com o nome do servidor, né, o domínio, usando o bind ali para tratar uma resolução DNS. E uma porta local. Então, sempre o destino de uma mensagem é composto de endereço, IP e porta. O endereço vai me levar até uma determinada máquina. Isso é específico. O endereço está associado a uma máquina. Agora, aquela máquina, ela pode estar rodando diferentes processos. Então, dentro daquela máquina, eu preciso endereçar para qual processo. O endereço IP chega na máquina e a porta vai me associar a qual processo, então, né? A porta local é que vai estar associada ao processo. Em termos de confiabilidade, validade e integridade, né? Eu tenho ali os protocolos TCP que é confiável e o DP que não é confiável porque não tem toda a segurança que tem o TCP. No aspecto de ordenamento, né, algumas aplicações exigem que as mensagens sejam entregues na ordem de emissão. Se eu estiver trabalhando com TCP, é tranquilo, não precisa nem me preocupar, porque o próprio TCP já vai manter essa ordenação. Tá? Aqui, exemplificando, eu tenho dois processos, né? Um lado cliente e um lado servidor. Aqui na esquerda, o meu cliente ele está trabalhando, ele tem um socket associado. Esse socket está representado aqui, ó, diferentes portas. No caso, este vai estar trocando mensagem com o servidor através dessa porta aqui. Lá do outro lado, o servidor ele fica escutando nessa porta, né? É uma porta normalmente pré-definida no servidor. E aí, qualquer conexão vai ser mandada para esse endereço IP nessa porta específica aqui, né? Qualquer conexão destinada a esse serviço que está rodando aqui. Aqui a porta de saída pode ser qualquer uma, né? Essa aqui geralmente é fixa, já é uma porta previamente conhecida daquele serviço. Tá? Pode ter outras portas aqui disponíveis nos dois lados. Muito bem. A API mais empregada nessa conexão aí, quando a gente está usando o TCP/IP entre duas máquinas, é justamente os sockets. Os sockets vêm de muito antigamente, né, lá do Unix BSD, Unix de Berkeley. E ele é um padrão de fato
todos os sistemas operacionais suportam essa conexão usando sockets. Isso aí que é uma coisa bacana, né? E aí você tem que mandar uma mensagem para um determinado IP e uma determinada porta. O número da porta pode variar aí de 1 até 65.536, que é o número máximo aí representado nessa codificação de portas. Algumas portas são bem definidas, né? A porta de TCP, a porta de SMTP, a porta de Telnet, a porta de acesso a um web browser, por exemplo, na porta 80 e assim por diante, né? Qualquer processo pode fazer uso de várias portas para receber mensagens. Uma porta não pode ser usada simultaneamente por dois processos. Isso aqui é importantíssimo. Então, vamos voltar aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um serviço X1. O serviço X1 ele está escutando na porta 80. Eu não posso ter um serviço X2 também escutando na porta 80. Isso é uma coisa exclusiva. O sistema operacional, quando você ativa um serviço e associa uma porta, ele só deixa ativar aquele serviço se essa porta não estiver sendo ocupada já no momento. Então, eu nunca vou ter dois serviços diferentes associados a uma única porta. Então, daí a razão que uma porta não pode ser usada simultaneamente por dois processos. Tá? No caso do Java, tem uma API aqui para tratar datagrama do tipo UDP, onde o servidor ele associa um socket com a porta de serviço. Aí o cliente usa qualquer uma porta livre, pode mandar uma mensagem do tamanho de até 64K no máximo. Bloqueio normalmente é um send não bloqueante e um receive bloqueante, ou não, se estiver trabalhando com threads. Em termos de timeout, a recepção é bloqueante e ela pode liberar depois de um tempo, porque se você está esperando receber uma mensagem e se essa mensagem não vem por alguma razão, não pode ficar o programa parado o resto da vida, né? Então, você associa um timeout lá e aí, se exceder esse timeout, você libera. E a recepção aqui, nesse caso, é anônima, ou seja, qualquer um que manda um pacote endereçado com o UDP, eu não preciso saber quem é que está me mandando, eu vou receber de forma anônima. E aí depois eu vou retornar a resposta de acordo com o IP e com a porta de origem. Essa é a característica aí no caso de datagrama UDP. Tá? Quem usa bastante o UDP? Alguns exemplos. O próprio DNS trabalha nesse padrão. Algumas aplicações usando VoIP, stream de áudio, a carga de um firmware, isso aí geralmente é feito usando o DP, que é um protocolo mais simples, não precisa de grande sofisticação, em compensação ele não tem alguns controles de segurança, né? Então, esse UDP ele é sem armazenar informação de estado, sem transmissão de mensagem extra e sem latência do remetente. Então, ele fica bem independente. Existem duas classes, no caso aqui do API Java, que é o Datagram Packet e o Datagram Socket. O Packet é uma classe que fornece um construtor para uma instância composta de uma mensagem, um tamanho, um IP e uma porta. E o Socket é uma classe que oferece mecanismo para criar o socket, enviar e receber datagramas de UDP. Então, ele vai permitir send, receive, set, tempo de timeout e connect. Aqui ele mostra uma codificação de exemplo de um cliente UDP com os parâmetros e mandando aí uma mensagem. E aqui ele mostra um exemplo de um servidor UDP usando aí essa classe, exatamente o UDP Server, né? Muito bem. Agora, uma outra alternativa que a gente tem, quando a gente está falando em conexão de um processo com o outro, é fazer essa comunicação usando TCP, ou comunicação por fluxo TCP. Nesse caso, a API que fornece essa abstração de um fluxo de bytes. E aí, uma série de características de rede são ocultas, não há necessidade de se preocupar.
o tamanho da mensagem, se a mensagem foi perdida, se tem necessidade de controle de fluxo, duplicação e ordenamento de mensagem, o destino da mensagem, depois que estabeleceu a comunicação, ele vai sempre para aquele IP lá que está conectado. Então, são características que o programador, ou quem vai usar esta API aqui, não precisa se preocupar, porque isso aqui é tudo inerente ao tratamento do TCP, o TCP que cuida dessas coisas aqui. Nesse caso, o servidor está escutando em uma porta, o cliente ele tem que solicitar a conexão, estabelecer um fluxo bidirecional, ele vai encerrar depois com um close essa conexão, quando não precisar mais, e tem que considerar a correspondência de itens de dados. Já vamos entender o que é isso. Pode ocorrer bloqueio devido a buffer vazio ou buffer cheio. Se eu estou mandando e o buffer lá do outro lado encheu, vai acabar bloqueando. Ou então o contrário, né? Já esvaziou o buffer e não veio informação, aí quem estava lendo do buffer vai ficar bloqueado. E ele pode aceitar uma conexão e criar uma nova thread aí para tratar essa conexão nova que foi aceita. Alguns exemplos de uso do TCP é o próprio HTTP, que é uma troca de informações entre cliente e um servidor de páginas, por exemplo, trabalhando na modalidade TCP, o FTP, que faz troca de arquivos aí entre duas máquinas, o Telnet, que faz acesso remoto a uma máquina, SMTP para troca de mensagens de correio eletrônico, BGP, que é Border Gateway Protocol, para fazer troca de informações entre bordas, né, de grandes redes, e eventualmente multimídia, aí, quando eu quiser passar essa multimídia através de um firewall, aí normalmente não vai ser o DP, tem que ser TCP. Muito bem. Tem uma classe aqui a ser usada pelo servidor, nesse exemplo da API Java, que é chamada Server Socket. Tem uma outra que é o Socket, pelo processo para conexão. E tem os métodos aí que são getInputStream, getOutputStream, para acessar os dois fluxos que vêm ali dos sockets. Então aqui ele mostra uma codificação de exemplo, no caso de um cliente TCP, com essas classes e a utilização dos parâmetros, os métodos, e aqui também um exemplo de um servidor, no caso, usando aí essa classe TCP Server. Então, aqui continuação desse exemplo do servidor. Um outro assunto interessante, e é bem importante, essa parte que diz respeito à representação externa de dados e empacotamento. Muito bem. Veja que quando a gente está interconectando dois processos, eu tenho uma máquina de um lado, outra máquina do outro lado, um processo A comunicando com o processo B, e eles vão estar trocando mensagens. Essas mensagens são sequências puras de bytes. Eu estou mandando um conjunto de bytes de A para B, estou recebendo uma resposta de B para A, que é outro conjunto de bytes. Ora, existe muita heterogeneidade nesse ambiente. Heterogeneidade de hardware, heterogeneidade de N situações, sistema operacional. O próprio Sockets, ele permite uma característica do tipo assim, você pode, numa máquina, estar rodando um sistema operacional Windows e um aplicativo que foi desenvolvido em C. Na outra máquina, você pode estar rodando no ambiente Linux com uma aplicação em Python. Então, o Sockets, ele é um padrão que independe do sistema operacional e independe de linguagem. Permite, então, que você possa, de um lado, ter um sistema operacional e uma linguagem, e do outro, outro sistema operacional e outra linguagem. Isso é uma coisa bem bacana. Agora, a informação que vai de um lado para o outro é essa sequência de bytes. Então, essa sequência de bytes, eu tenho que ter uma representação, né, compatível dos dois lados. Se eu mandar banana, tem que receber banana. Se eu mandar laranja, tem que receber laranja.
Agora, não adianta eu mandar banana se o outro programa está esperando receber laranja. Aqui, esse exemplo que ele mostra de representação interna de inteiros, você pode ter um sistema operacional que trabalha com o byte mais significativo na primeira posição. Já tem um outro que trabalha com o byte mais significativo na última posição. Então, esses dois padrões de ponto flutuante, né? Big Endian e Little Endian, pode ser diferente de uma máquina na outra. Da mesma forma, eu posso ter uma máquina que está trabalhando com ASCII, os caracteres ASCII. No outro lado, a outra máquina está trabalhando com Unicode. Então, tem que ter uma preocupação de você tratar esses dados que vão de um lado para o outro para serem compatíveis, né? No caso de Remote Method Invocation ou Remote Procedure Call, os parâmetros têm que ter um formato padronizado, ou seja, a representação externa dos dados tem que ser comum para os dois lados. Tá? Quando eu vou chamar uma função, eu passo parâmetros, a função que está recebendo os parâmetros, ela sabe quais são os tipos de parâmetros e eles têm que ser coincidentes com aquilo que eu estou mandando. Se uma função está esperando receber um caractere e um número inteiro, eu não posso fazer a chamada e mandar o número inteiro e depois o caractere. Tem que ser correspondente. Aquilo que eu estou passando para a função tem que ser aquilo que a função espera, senão não vai ter correspondência nas informações. É isso que a gente está falando aqui, representação dos dados que saem de um processo para outro, na ida e na volta. Tem que ter uma padronização, tá? Daí que a gente tem essa preocupação da representação externa de dados. A gente diz que o empacotamento desses dados recebe o nome de marshalling. Marshalling é exatamente o empacotamento desses dados. E o desempacotamento é o unmarshalling. Existem diversas alternativas para essa representação externa dos dados, tá? Então, quando eu vou mandar a informação de um lado para o outro, se eu estivesse trabalhando com o Corba, eu poderia usar este padrão aqui, que é o CDR, Common Data Representation. Se eu estiver trabalhando com Java, eu poderia usar uma serialização de objetos, que é entendida pelo Java nos dois lados. Tá? Eu posso usar o XML. O XML é um belo exemplo de uma forma padrão que você tem, conhecida pelos dois lados. Então, eu estou mandando os tags XML com a informação, do outro lado eu vou decodificar e vou entender quais são esses campos que estão sendo enviados. Eu poderia usar buffer de protocolo, nesse exemplo aqui que o Google utiliza, ou JSON, JavaScript Object Notation. Então, são diferentes alternativas aí para essa troca de informações, para essa representação externa dos dados. No caso do CDR, né, se eu fosse ver aí como que funciona, eu tenho ali sequência, string, array, struct, enumerate, union, o tipo de dado, né, e a representação do que é cada um desses dados ali. Então, por exemplo, uma mensagem no CDR poderia ter esse tipo de informação. Eu quero mandar isso daqui, eu quero mandar Smith, London e uma data aqui, 1984. Para mandar essa informação, eu teria, por exemplo, na primeira sequência aqui, o tamanho do string. E aí depois eu mando esse string, depois o outro tamanho do string, que é 6, e aí eu mando as informações, e aqui depois a parte do valor, né, que é sem sinal, um campo longo sem sinal. Tá? Então, aqui, se eu quisesse então mandar essa estrutura Smith London 1984, usando a mensagem do CDR, eu teria que codificar de acordo com esse padrão. Lá no outro lado, quem está no mesmo padrão do CDR receberia esse conjunto aqui e já saberia que tem que recuperar Smith London em 1984. Se fosse da forma serializada do Java, para mandar a mesma informação, eu já teria isso daqui, tá? Teria aqui, ó,
um inteiro, definindo a parte de ano, né? Aqui, Smith, London, H1, quer dizer, valores das variáveis, números de tipos, classes, nomes de versão. Então, são padrões usados aqui nessa serialização. Esse outro aqui, XML, então eu quero mandar aquelas mesmas informações. Aqui seria a identificação da pessoa, aqui o nome, o conteúdo vai aqui dentro, né? O local, place e a data, 1984. Então veja que ele criou, né, um XML para poder mandar essa informação. São diferentes padrões mandando a mesma informação do nome, do local e da data, aí, no caso, 1984. Tá? Então, essa parte de representação externa, representação de dados, voltando aqui, né, é importante que exista uma padronização e que os dois lados, o processo A e o processo B, estejam sincronizados e usando a mesma forma de reconhecimento dessas informações. Tá? Agora, um outro assunto seria comunicação por multicast ou difusão seletiva. Nesse caso aqui, é comunicação de um processo com um determinado grupo de processos. Então, vai fornecer uma infraestrutura para a construção de sistemas distribuídos que tem, eventualmente, tolerância à falha, para serviços replicados, localização de servidores de descoberta na interligação de rede espontânea, melhor desempenho através de replicação, propagação de notificação. É um tipo de comunicação em grupo. Então, o multicast IP vai ser um grupo específico, né? Naquela classe D lá, não é usado comercialmente, né? Ele só está disponível por meio de UDP, eventualmente pode ser usado numa rede local, e na internet a gente não tem isso aí publicamente. E para controlar o número de roteadores, ele pode ver, através do TTL, saber por quantos que está passando. Né? Existe uma API no Java, chamada Multicast Socket, tem uma função do tipo join, para fazer se associar a um determinado grupo, a função leave, para deixar de fazer parte do grupo, e tem preocupação com confiabilidade e ordenamento de mensagem. Então, aqui, na verdade, você cria um grupo, associa determinados processos a esse grupo, e aí você manda uma mensagem para o grupo. Quem tiver no grupo vai receber essa mensagem. Essa que é a ideia, né? E aqui aparece aquela classe para tratar essa parte aí de comunicação em grupo. Tá? Tem um exemplo aqui, mandando essas informações. Outro assunto que é bem importante. Sobreposição de redes, ou redes de sobreposição. A gente trata isso já no conceito de virtualização de redes, ou seja, né, eu estou usando recursos de computação para virtualizar um contexto de rede que eu não teria se usasse simplesmente os protocolos padrões, aquilo que é o básico do nosso ambiente de redes. Então, eu estou me valendo de funcionalidades na camada de aplicação, justamente para enriquecer ou para melhorar características de rede. É esse o aspecto. Uma rede de sobreposição, ela é desenvolvida na camada de aplicação usando a parte subjacente, usando aquilo que está embaixo em termos de rede nativa do TCP/IP. Vamos ver os detalhes aqui. Então, virtualização de redes são protocolos de comunicação da internet. Eles fornecem os elementos básicos para a construção de software distribuído. É o que a gente tem no padrão, tá? Novos tipos de aplicativos, eles vão requerer melhores técnicas de roteamento e recursos que não tem nessa parte básica aqui. Então, o TCP/IP é o padrão. Se eu quiser coisas novas, eu vou ter que buscar de outra maneira. E aí, ó, a virtualização de redes, ela ocupa-se com a construção de muitas redes virtuais diferentes sobre uma rede já existente. Essa que é a ideia, tá? Então vamos entender. Cada rede virtual, ela pode ser projetada para suportar um aplicativo distribuído em particular. Exemplo,
o player da BBC, o aplicativo Hulu, o Box TV, isso são coisas desenvolvidas em cima da própria camada do TCP/IP. O que é usado pelo Netflix também, a característica de funcionamento está em cima de um TCP/IP padrão, tá? Alguns jogos online para vários jogadores, tá? Todos estão na mesma rede subjacente. A rede subjacente é a rede de baixo, é a rede padrão que tem o TCP/IP. Mas eu tenho essas redes virtuais aqui acima, né? E todas elas em cima de uma mesma rede subjacente. Cada rede virtual ela vai ter o seu esquema de endereçamento, os seus protocolos e algoritmo de roteamento específico, tá? Tudo isso em cima de uma rede padrão. Então, uma rede de sobreposição é uma rede virtual consistindo em nós e enlaces virtuais, a qual fica sobre uma rede subjacente e oferece algo que de outro modo não seria fornecido, né? Claro que eu tenho um nível a mais de endereção, né? Eu tenho uma outra camada que eu vou estar usando recursos da aplicação para resolver coisas de rede, tá? Eu tenho diferentes tipos de sobreposição. Permitem definição de novos serviços, estimula a experimentação com serviços de rede, ou várias sobreposições também podem coexistir em cima da mesma rede subjacente. Algumas motivações, o tipo e a descrição, né? Então, dependendo aqui, se eu tiver necessidade do aplicativo, eu posso fazer tabelas de hashing distribuídas, posso fazer compartilhamento de arquivos peer-to-peer, posso fazer rede de distribuição de conteúdo. Aqui tem uma delas chamada Contic. Aqui é compartilhamento de arquivos, né? Também é bem comum. São diferentes situações que a gente tem aqui. Fazer redes ad hoc sem fio, fornecendo alguns protocolos específicos. Se eu quiser fazer uma rede tolerante à falha, com alguns controles aqui que possam ser feitos na aplicação. Então, são diferentes tipos de sobreposição que aparecem aqui. Eu posso fazer, buscando essa parte de multicast, tem um exemplo aqui que ele fala, esse MBONE, né? Eu posso buscar resiliência, aqui tem um outro exemplo, e a parte de segurança também, se eu quiser tratar nesse aspecto aí. Então, são diferentes possibilidades de uso dessa rede de sobreposição. Tá? Alguns exemplos aqui. Tabela de hashing distribuídas introduz um estilo de endereçamento baseado no espaço de chaves e também constrói uma topologia de maneira tal que um nó possui a chave ou tem referência para o nó próximo. Tá? Então, esse é um exemplo aqui de rede de sobreposição para essa parte de tabela de hashing aqui. Tá? Uma outra é a rede de sobreposição do Skype. Essa parte do Skype a gente até vai ver um exemplo daqui a pouco. Tá? Como que é essa sobreposição do Skype? Na verdade, o Skype, que hoje é um software usado aí pela Microsoft, né, e da Microsoft, ele foi desenvolvido pelo pessoal do Kazaa, antigo aplicativo do Kazaa, que era um peer-to-peer para compartilhamento de arquivos, tá? Hoje a gente tem compartilhamento de arquivos com BitTorrent, né, que também é uma sobreposição. Mas esse pessoal do Kazaa, na época, desenvolveu aí o Skype e uma estimativa aí de 370 milhões de usuários lá em 2009. Hoje deve ter muito mais, com a pandemia aumentou mais ainda, né? Tem uma arquitetura usando máquinas normais e outras chamadas SuperNOS. Existe uma conexão de usuário que exige uma autenticação, fazer um login. Tem uma busca de usuários, que é baseada no SuperNOS. E depois é feita uma conexão de voz, sendo uma conexão direta, que pode ser com o UDP ou TCP, se estiver atrás de NAT. Mas aí permite os dois usuários de Skype estar conversando. Então, é esse o esquema aqui. Ó. Tem uma estrutura de SuperNOS. Aqui são os diversos equipamentos, né? Existe um servidor que vai autenticar o login. Então, quando um usuário qualquer ele se loga na rede, ele entrou aqui, botou o Skype no ar, ele vai estar conectado a um determinado SuperNó e vai ter uma comunicação que vai autenticar. Ok, o usuário tal autenticou
E aí fica registrado nesse supernó aqui que esse usuário de nome Ademir, digamos, ele está conectado na rede. Se alguém de outro lugar tentar fazer uma conexão com o usuário Ademir, ele também vai primeiro se autenticar, e aí a busca é feita, né, através desses servidores que tem, e estabelece, o Ademir está nesse endereço IP aqui. Então, este cara que quer telefonar para o Ademir vai estabelecer uma conexão entre as aplicações, os dois Skypes nas pontas, né? E aí, via TCP/UDP, vai ficar trocando informação, tá? Mas sempre vai precisar o login antecipado para entrar no ambiente, e depois ele vai estar reconhecido por um supernó que sabe quem está conectado nesse supernó, quais são os usuários e qual é o IP de cada um deles, né? E é assim que funciona essa rede de sobreposição do Skype. Agora eu vou falar um pouquinho do estudo de caso do MPI, Message Path Interface, que é a troca de mensagens entre dois aplicativos. Ele foi desenvolvido pela comunidade aí de computação de alto desempenho, uma forte influência aí no ambiente de grids, e é o uso por intermédio de uma biblioteca que tem nos sistemas operacionais e nas linguagens. Então, você usa essa biblioteca para se valer aí dessa técnica de MPI. Existe um buffer no remetente e no destinatário. Tá? Então, a ideia é essa daqui. Você tem um processo P, ele vai estar linkado com essa biblioteca, né? Aqui tem um processo Q também. A biblioteca vai prover essa parte. Você vai ter uma mensagem que manda aqui um send meme. Isso vai chegar aqui no buffer, tratado aí pela própria biblioteca, e aí vai ser entregue depois para esse processo Q. Então, o processo P manda uma mensagem, é o Message Path Interface, e ele vai receber lá no processo Q. Tem algumas operações específicas aqui, tá? MPI send, MPIS send, com bloqueio, sem bloqueio. Então aqui são as primitivas que tem, né? De forma genérica ou síncronas, quando está usando este formato aí de MPI. Diversas, né? Se estiver usando com buffer, algumas chamadas prontas que tem ali detalhadas nessa tabela aí. Ok, com isso a gente viu neste capítulo, né, a ideia de poder interligar dois processos, a forma básica, usando essa API aqui, principalmente no básico, que é a parte de sockets, né? Isso a gente viu, então, que os protocolos básicos de transmissão da internet são o TCP e o UDP. E os estilos alternativos para empacotamento das mensagens, né? Seja a serialização no Java, o IDL no Corba, o próprio XML, que é mais fácil de a gente entender, o uso do multicast e aqueles estudos de caso aí. Com isso, a gente encerra essa nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. E até a próxima aula.